Olá, vamos dar sequência a mais uma videoaula do curso Empreendedor Online, aula do módulo 8. Bom, nesta aula nós vamos continuar falando sobre erros comuns que todo iniciante comete ao iniciar seus projetos online. Um dos principais erros que os iniciantes cometem é a questão da ansiedade, da pressa. Eu recomendo, não tenha pressa, o resultado vai aparecer. Geralmente quando você inicia um projeto, você já quer ver o resultado logo de imediato. Você quer, seguindo o que eu tinha dito no vídeo anterior, a respeito de que todo mundo diz que a internet vende 24 horas por dia, até quando você está dormindo. Então você acaba criando aquela ilusão de que você vai ter sua loja online, o seu anúncio numa plataforma de vendas, e que você vai dormir, outro dia de manhã você vai acordar, vai abrir seu e-mail, vai estar lá 1, 2, 3 vendas. Não é bem assim que funciona. Isso demanda de um certo tempo, até porque você tem que gerar credibilidade, as pessoas vão ter que te conhecer, saber quem você é, saber que seus produtos são bons, para aí sim começar a gerar venda. Com certeza isso num determinado momento na vida da sua empresa vai acontecer. Você vai dormir, você vai acordar no outro dia, vai abrir seus e-mails e vai estar lá notificações de pagamento. Isso você pode ter certeza se você estiver fazendo a coisa correta. Só que isso não é da noite para o dia. Por que eu estou te dizendo isso? Não é para te desmotivar, pelo contrário, é para que você siga em frente, porque tem muitas pessoas que acabam desistindo muito cedo. Por não ter o resultado que elas estão esperando, elas acabam desistindo. E às vezes por erros mínimos, algum ajustezinho que eles poderiam ter feito e poderia mudar drasticamente o rumo da empresa, do negócio que eles colocaram e acabaram por abandonar por não ter tido o resultado que esperavam. Então, eu indico para vocês que tenham paciência. Quem está iniciando, quem está começando só com a ideia de ter uma fonte de renda adicional, melhor ainda, porque já tem seu emprego, não tem aquela necessidade aquela urgência de ter a renda, porque depende dessa renda para se alimentar, para pagar aluguel, ou algo assim. Mas também, mesmo para quem está começando e depende única e exclusivamente dessa renda, então, o que eu posso te dizer é que foque no seu plano de negócios, foque na sua estratégia, para que seja uma estratégia que vai te trazer um retorno mais rápido. Existe sim maneiras de você fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas o ideal é que você vá dando um passo de cada vez. Afinal de contas, a gente está falando de um negócio, a gente está falando de você se tornar um empreendedor. Então, ninguém fica rico da noite para o dia, ninguém faz fortuna da noite para o dia, ninguém faz sucesso da noite para o dia. Então, o que eu posso deixar para vocês como um erro que eu cometi muito foi de ter essa pressa. Eu fui afobado demais, tive pressa demais para iniciar minha primeira loja virtual, e aconteceu a mesma coisa com a segunda. Eu deveria ter aprendido com o erro, mas não aprendi. Na verdade, eu aprendi, tanto é que eu estou aqui, mas aprendi depois de 2 tombos. Então, para que você já comece com o pé direito, para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi no início, é que eu resolvi criar esses módulos, esse módulo 8, para que você entenda os erros. Então, se você já tivesse com isso em mente, para que você trace uma outra estratégia, trace uma outra meta, no caso. O resultado é proporcional ao seu esforço. E é exatamente isso mesmo. Você vai colher o que você plantar. Se você fizer um bom trabalho, você vai colher bons frutos, ou seja, lucro.
E o resultado ele é proporcional à quantidade de empenho que você vai ter para que ele dê certo, para que o seu empreendimento dê certo. E isso eu não estou falando a quantidade de força física ou de horas que você vai dedicar ao seu empreendimento. Mas eu estou falando como um todo, como um conjunto. Desde o seu plano de negócio, como as suas parcerias, como os seus produtos e principalmente o esforço que eu digo é um esforço em entender o mercado, em saber o que você quer trazer de diferente para esse mercado, de diferente para esse público, de inovador, de interessante. Esse é o esforço. Essa é a chave. Tempo versus dinheiro. Bom, esse é um outro ponto-chave que às vezes a gente se confunde quando a gente está começando. A gente tem por ideia de quanto mais tempo a gente trabalhar, mais dinheiro a gente vai ter. Só que nem sempre, porque hoje em dia com as ferramentas que você tem, otimiza muito, então reduz muito o tempo que você teria de trabalho. Se você tivesse que responder todos os e-mails manualmente. Estou falando no caso da ferramenta do autoresponder, e-mail marketing. Então, esse tempo bem empregado é o tempo investido em conhecimento, em conhecer, em aprender, em entender o que você tem em mãos, quais os produtos que você tem em mãos. Justamente voltando à parte do slide anterior, do esforço. Você não precisa se matar de estudar tudo quanto é coisa, você não precisa ser perito em tudo, você não precisa ser um expert em marketing, expert em finanças. Não, tem muita coisa que você pode terceirizar. Você não precisa entender de tudo, até porque é quase humanamente impossível você dominar tudo que existe hoje em dia online, porque é muita informação, é informação demais. Ficaria zonzo, quase que louco com o excesso de informação e acaba não saindo do lugar porque é tanta coisa, você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo e não é bem assim que funciona. E também não é você ficando 10, 12, 16 horas em cima do seu negócio que vai fazer com que ele te traga retorno. Mas isso você vai aprender somente na prática. Mas aqui, você tendo um negócio bem estruturado, essa relação de tempo com dinheiro, você vai ver que é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a imaginar. A pensar que quanto mais horas você trabalhar, mais dinheiro você vai ter. Você não é nesse caso, é o contrário. Você tem muitas empresas que trabalham menos horas e ganham muito mais dinheiro. Justamente por adotar a estratégia certa, por saber exatamente o que o seu público, o seu consumidor está procurando. Então, às vezes você vai levar ali meia hora para montar um bom anúncio, depois de ter estudado técnicas para fazer com que esse anúncio se torne interessante. E dessa meia hora você vai gerar muito mais do que se você não tivesse esse conhecimento, não tivesse tido esse tempo para ter esse estudo e tivesse que fazer 10, 15, 20 anúncios para ter o mesmo resultado. Então, você vai aprender isso mais com o tempo e com a experiência. Técnicas para manter-se focado. Uma boa técnica que eu uso para me manter focado é justamente estabelecer metas diárias, metas semanais, metas mensais. Mas o que tem a ver metas com foco?
Porque você estabelecendo uma meta, você também mantém seu foco no seu negócio. O foco para entender mais o seu negócio. Você vai acabar... Quando você vê que algo não está dando muito certo, que, por exemplo, você estabeleceu uma meta de 10 vendas na semana e você está atingindo uma meta de 5, você já vai saber que tem algo errado. Então você vai reavaliar todo o seu planejamento, toda a sua estratégia utilizada até agora para tocar o seu negócio, e você vai tentar identificar aonde está o erro, aonde está a falha, porque você não está atingindo a sua meta. Isso te ajuda a se manter focado. Uma vez você batendo essa meta, você aumenta para mais uma ou duas vendas. Isso vai te deixar ainda mais e mais focado no seu negócio e determinado a alavancar sua empresa e a chegar num patamar mais profissional. Você não está na web simplesmente por estar. Você não deve se contentar em fazer 2, 3, 4 vendas, sendo que a sua meta é 10. Isso é não estar focado, isso não estar preocupado com o rumo que a sua empresa está tomando. Então, essa é uma técnica que eu utilizo e me ajuda muito. Então, eu quero deixar para vocês essa dica. Para se manter focado, estabeleça metas. Estabeleça metas e formas de como você vai conquistar essas metas. O que você vai fazer para atingir essa meta. Não precisa ser perfeccionista. Isso é um outro detalhe. Muitas vezes a gente perde muito tempo buscando pela perfeição. Né? E às vezes nem sempre o que é ideal para mim, perfeito para mim, vai ser ideal e perfeito para outra pessoa, principalmente para os meus clientes. Então não precisa perder muito tempo com perfeição. Logo nos slides a seguir você vai entender melhor o que eu quero te dizer. Eu não estou dizendo para que você faça qualquer porcaria e tá bom. Não é isso que eu quero dizer. Bom, agora deixa eu explicar para vocês de uma outra maneira, uma maneira mais simples para que vocês entendam. Bom, voltando e agora explicando de uma maneira mais simples. Por que você não precisa ser perfeccionista? Bom, é bom que você se lembre que excelente é melhor do que ótimo. Ótimo é melhor que bom. Bom é melhor que ruim. E ruim é melhor que nada. É esse o ponto. Porque às vezes você fica tão preso buscando a perfeição que você acaba por não fazer nada. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você quer ter a melhor plataforma, você quer ter a melhor agência para fazer o seu trabalho de marketing. Então você pesquisa e você acaba não fechando com nenhuma, porque você lê e você acha uma interessante e você acaba procurando e acha que a outra é melhor do que você viu anteriormente, e você sempre vai acabar achando uma melhor e outra melhor, e isso vai se arrastando, você leva dias, semanas e acaba por atrasar todo o processo. Esses dias, essas semanas que você perdeu procurando pelo melhor, você já poderia estar vendendo e poderia estar aprimorando ao longo do percurso. Portanto, não fique preso a detalhes. O processo ele pode ser aprimorado ao longo da jornada. Foi o que eu te acabei de dizer anteriormente. Você pode acabar por não fazer nada se você não der o primeiro passo, se você não tentar. Então, mesmo que não esteja 100% como você quer, 100% perfeito, inicia.
e vá ajustando, vá aprimorando ao longo do processo, ao longo da jornada. Os seus clientes vão acabar te dando feedback, vão acabar te direcionando, te dizendo exatamente o que eles querem, o que está bom e o que não está. E com isso você vai crescendo, sua empresa vai crescendo. E como eu disse, nem sempre o que é melhor para ti, o que é mais bonito, o que é perfeito para ti, vai ser bom, vai ser perfeito para os outros. Porque só para ter para dar uma ideia de comparação, existe aqueles sites, tipo, esses dias eu entrei queria entrar no site da Hyundai para olhar o modelo de um carro que eu achei interessante. Cara, eu fiquei louco porque assim, esteticamente eu não tenho do que reclamar. O site deles é lindo, é todo feito em flash, só que é muito pesado, é demorado demais para carregar as páginas. Então ali você fica 20, 30, às vezes 40 segundos esperando carregar uma página. Isso é cansativo, é ruim para quem está navegando. Você poderia fazer uma coisa mais simples e mesmo assim ainda continuar bonito. Então é mais ou menos isso que eu quero, esse tipo de comparação que eu quero te fazer. Então, às vezes você acha que está fazendo alguma coisa que vai agradar pelo visual, pela estética. Não estou dizendo que isso não seja importante, é importante, mas você tem que estudar a melhor forma de fazer isso, né? E porque você pode acabar passando por uma experiência não muito boa. A minha primeira loja também, eu investi horrores para que ela ficasse linda, mas só que a navegabilidade dela ficou ruim, então eu recebia poucas visitas e as poucas visitas que eu recebia eu acabo abandonando o carrinho de compras porque demorava demais até fazer o check-out tudo e finalizar o pagamento. Então tinha uma página de abertura que a primeira pessoa tinha que colocar os dados ali para se cadastrar na loja para depois entrar. Isso foi um erro. Eu tinha achado bonito, achei que ia ficar legal, mas acabou sendo um erro que ainda bem que eu aprendi com ele. Na segunda loja já fiz diferente, já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim não foi suficiente para fazer com que desse certo. Acabou quebrando também. Então uma outra dica que eu acho que é uma dica mais valiosa que eu posso dar para vocês, para quem está começando, é mova-se na direção de seus sonhos. Tente uma vez, se não der certo, tente duas, tente três. Claro que eu fiz esse curso pensando que todo mundo que vai fazer esse curso, torço para que todo mundo que faça esse curso já consiga se dar bem desde o início, no seu primeiro projeto, no seu primeiro negócio, você acabe conseguindo realizar todos os teus sonhos, conseguindo se tornar um empreendedor. Mas caso não dê certo da primeira vez, tente a segunda, tente a terceira, porque realmente vale a pena. Eu não desisti, eu não abandonei meu sonho. E agora eu estou aqui podendo passar essa mensagem para vocês. E como eu disse, eu fiz com muito cuidado, muito carinho esse curso. Não deixei nada de fora, nada do que eu utilizo. Não deixei nada para depois, nada para um próximo curso. O que eu aprendi, o que eu sei, está tudo aqui. É o que você vai aprender. Eu tenho certeza que vai ser suficiente para que você tenha sucesso. Então são vários modelos de negócio, independente do que você escolher, que for mais de acordo com o seu perfil. Vá em frente, monte um bom plano de negócio, não perca nenhum dos módulos, preste bastante atenção. Se tu é porque eu sou gaúcho, daí tu faz parte do nosso vocabulário. Então, se você realmente, se esse for seu sonho, se você
quiser mesmo, eu tenho certeza que você vai chegar lá, você vai alcançar, você vai conseguir. Você vai se tornar um empreendedor. Em breve você vai estar me mandando e-mail de agradecimento e contando a sua história de sucesso para mim. E eu vou ficar muito feliz com isso. Então é isso, eu espero que essas dicas que eu dei de erros para quem está começando, possíveis erros que quem começa comete, né, possa te ajudar para que você não os cometa também, assim como eu já fiz. E dessa forma você vai poder iniciar seu negócio de uma forma mais consistente e mais segura. É isso aí então. Obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula.